Aparecendo aí, né? Vamos começar nossa reunião semanal de alocação, produtos e cenários, semana do dia 26 a 30 de janeiro, última semana do mês, começando, como sempre, com cenários e notícias, primeiro no ambiente doméstico. Bom, acho que o primeiro destaque da semana passada, né, tem se concentrado nessa fragilidade gerada ao STF frente à atuação do ministro Dias Toffoli na condução do caso Master. A gente começou a ver alguns desdobramentos disso, eu trago aqui algumas manchetes falando sobre. A gente viu ali aquela marcha do Nicolas, também bateu muito em relação ao STF, bateu em cima ali do Alexandre de Moraes, etc. Então, acho que é onde essa discussão política tem sinalizado nesse começo de ano eleitoral, né? A gente vinha acreditando que a principal pauta seria a questão de violência, né, de segurança pública. Esses assuntos também estão sendo trazidos, isso deve tomar força em algum momento, mas isso caiu um pouco, esse frenesi em cima da pauta, porque se falava muito do narcoterrorismo ali, que eram os argumentos utilizados pelo Trump ali para fazer uma pressão na Venezuela e na Colômbia. Maduro já caiu, então esse assunto perdeu um pouco de força. Os Estados Unidos também diminuíram ali a ofensiva contra o Brasil, também já se acertaram, então perdeu um pouco de tração, mas deve voltar em algum momento. Bom, em relação à agenda econômica da semana, a gente tem hoje confiança do consumidor, que vem em 87,3 pontos, um resultado alto, né, mostrando uma confiança forte do consumidor pela FGV, e também saiu o IPCA 15, com uma alta de 0,2%, ainda uma inflação controlada, deu uma cedida principalmente à parte de alimento, mas serviços, que é boa parte do PIB, continua um pouco pressionado, e é onde o Banco Central e o Copom devem pontuar a sua narrativa amanhã na decisão do Copom. Amanhã tem decisão dos juros por Copom, quinta-feira a gente tem IGPM, então vai ser o primeiro dado de inflação do mês de janeiro e, consequentemente, do ano de 2026, e também sai CAGED, que são os dados de evolução de criação de emprego, que também é um dado interessante para ver como está a criação de novos empregos, consequentemente, se isso começar a cair, é um sinal de que mais um argumento para começar a cortar juros. Sexta-feira a gente tem alguns dados orçamentários importantes aqui, que é o ponto doce da semana para a gente ficar de olho. Então, sai dívida bruta sobre PIB, dívida líquida sobre PIB e superávit e balanço orçamentário. Bom, aí trouxe aqui algumas notícias. Primeiro, o Banco Central inicia a desdolarização da economia brasileira. Em apenas 3 meses já comprou 43 toneladas de ouro, vendendo principalmente treasuries, num momento de abertura de juros, ou seja, um momento ruim para vender, o que sinaliza claramente que não é um movimento financeiro, né, tático financeiro, para ganhar dinheiro, para guardar lucro no bolso, e sim, de fato, uma questão estratégica de mudar um pouco esse pool de reserva, aumentando a questão, a posição em ouro. Foi a maior conversão, enfim, dos últimos 3 meses, é pouco tempo, mas foram 27% das reservas em treasuries, né, e consequentemente em dólares, queimadas para fazer essa migração para ouro, num timing que, se for olhar como trader, seria péssimo, né? Tá vendendo treasuries com marcação a mercado negativa e comprando ouro perto não, né, na máxima histórica. Aí trouxe aqui, fluxo para emergentes pode trazer 25 bilhões de dólares ao Brasil, diz JP. A alocação em mercados emergentes está em 5,3%, considerável abaixo da média histórica dos últimos 10 anos, que é na casa de 6,7%. Lembrando sempre que, quando a gente fala em média histórica, você tem períodos que ficam acima da média e períodos que ficam abaixo. Então, se a gente tiver um fluxo massivo para emergente, a tendência é que isso supere a média histórica e a mediana fica ali. A gente tem falado um pouco sobre esse fluxo. Mandei para vocês que só nesse ano já teve um fluxo, uma entrada de dólares correspondente à metade do que entrou no ano passado inteiro, e 40% disso foi direto para Vale. Acho que isso é um movimento importante para a gente olhar. Obviamente, grande parte das posições que entram para o Brasil entra via índice, então, se a gente olhar a performance forte mesmo da Bolsa, são os ativos mais relevantes para índice. A gente viu Petrobras subindo muito, mesmo num cenário que é um consenso no mercado que não é positivo para a Petro.
a gente tem petróleo caindo, com tendência de queda, aumento de produção eminente na Venezuela, conflito ali no Irã e na Rússia, que, em teoria, são passageiros, então depois também você volta a ter um aumento de produção. Então, o cenário não é positivo para petróleo, e, ao mesmo tempo, a Petrobras tem um capex imenso para fazer ali com a exploração da placa equatorial. Então, em teoria, Petrobras está num momento nem um pouco favorável, já tem muitos fundos montando posição vendida em Petro, e mesmo assim, como o fluxo vem via índice, comprando Ibovespa como um todo, a gente viu uma apreciação forte aí de Vale, Petrobras e bancos, principalmente, que é o que tem explodido para cima. Aí falando um pouco sobre essa questão do Toffoli, né, e também falando um pouco sobre quão complexos são os envolvimentos com o caso Master. Então, Fachin, atual presidente do Supremo, né, pegou essa bucha assim que o Toffoli fez aquela reunião, aquela viagem para ver a final da Libertadores com um advogado do Vocaro, do Banco Master. Já houve ali um vucu-vucu em cima dessa notícia. O Fachin veio dizendo de instituir um código de ética e conduta dentro do STF, que num primeiro momento o Toffoli deu uma queimada, falou, pô, mas tipo, meio que vai me usar aí como exemplo, bem na hora que eu dou uma vacilada tal, e colocaram panos quentes. Aí ele veio de novo e falou que não ficará de braços cruzados no caso Master, doa quem doer. A PGR já tem engavetado algumas coisas em relação a isso. A gente sabe que tem muitos entes públicos envolvidos, né? Então tem a questão do cunhado do Vorcaro, o Zetel, que era um pastor da Lagoinha, tem vários escândalos envolvendo a Lagoinha nisso, o Valadão, deputado federal, o Nicolas, que também é da Lagoinha. Então tem gente de todo lado envolvido até o pescoço em relação a isso. Aí tem o Lewandowski, né, diz que deixou de atender Banco Master após assumir o Ministério da Justiça. O Lewandowski, ele foi exonerado do cargo ali de ministro do STF, por conta de ter atingido a idade máxima, e logo em seguida ele foi colocado ali, assumiu o Ministério da Justiça. Nessa pequena lacuna, ele atuou como conselheiro jurídico do Banco Master. O Michel Temer atuou ali como conselheiro político do Banco Master, o Guido Mantega atuou ali também como conselheiro. Então, de fato, é um grande golpe instituído no mercado financeiro, praticamente com a aval de todas as pessoas que, de fato, controlam e têm poder no país. Aí trouxe, por fim, aqui, Kassab declara apoio a Tarcísio para o Planalto e dá boa sorte a Flávio Bolsonaro. A gente sabe que o Kassab, o presidente do PSD, é um dos nomes fortes do Centrão. Ele já vinha batendo na tecla do Tarcísio, já vinha sinalizando esse apoio, e depois que o Flávio lançou pré-candidatura, ele deu uma recuada. O Tarcísio chegou a teoricamente, oficializar a sua pré-candidatura à reeleição no governo do estado de São Paulo, mas uma notícia dessa mostra que ainda existe movimentação dentro do meio político, dentro do Centrão. O Tarcísio tem o apoio do mercado, que com certeza ainda está ali batendo, então dá para ver que a direita ainda não decidiu o candidato de fato, algo que fortalece a manutenção do Lula como a probabilidade do Lula ser reeleito. Outra coisa que é importante a gente lembrar, né, que desde que a reeleição foi permitida pela Constituição ali no governo do FHC, todos os presidentes foram reeleitos, com exceção do Bolsonaro, que não conseguiu ser reeleito, e a Dilma, que foi reeleita, mas caiu logo no segundo ano do segundo mandato. Então, historicamente, a tendência com a máquina pública ainda do Lula, né, é o candidato da situação ser o candidato mais forte, principalmente contra uma direita ainda dividida. Bom, ontem saiu o Boletim Focus, né, poucas novidades, uma previsão de baixa no IPCA para o final do ano, de 4,02% para 4%, manutenção em PIB 1,8%, manutenção em câmbio 5,50% e manutenção em Selic em 12,25%. Para 2027, manutenção em 3,80% para a inflação, 1,80% para o PIB, uma alta quase que inexistente ali de 5,50 para 5,51 no câmbio,
manutenção em 10,5% para a Selic terminal de 27%, e para 2028, manutenção dos 4 indicadores, sendo 3,5% para a inflação, 2% para o PIB, 5,52% para o câmbio e 10% para a Selic. Agora, falando em internacional, né, acho que o destaque da semana passada se concentrou no recuo do Trump frente à Groenlândia, e pela escalada nas tensões envolvendo a Polícia Anti-Imigração, a ICE. Primeiro, em relação ao Trump, alguns dos principais países da União Europeia haviam enviado tropas, né, do exército para a Groenlândia, tropas pequenas, mais como um treinamento e para mostrar ali uma ofensiva na defesa do território, e também ameaçaram os Estados Unidos com um pacote tributário que custaria até 95 bilhões em tarifas para os Estados Unidos. O Trump deu uma recuada, disse que não usaria força bruta, mas que a União Europeia não tem condição de proteger ali tanto a Groenlândia quanto as rotas do Ártico em relação a uma possível ofensiva russa, que é inevitável e estritamente necessário que os Estados Unidos, pelo menos, consiga ocupar pequenas áreas estratégicas e conseguir fazer bases militares. Então, isso andou um pouco, né? Ele baixou um pouco o tom, mas, ao mesmo tempo, manteve ali a necessidade, mas muito mais no diálogo do que na imposição física. E todas as questões envolvendo a polícia anti-imigração a gente vai falar ali depois, e para mim, né, essa é a minha opinião totalmente pessoal, eu acho que é um dos grandes motivos dessa rotacionada que a gente está vendo de dinheiro saindo dos Estados Unidos e indo para mercados emergentes. É o mercado sinalizando e pressionando Trump, junto com muitas outras instituições, inclusive alguns congressistas dos republicanos, mostrando que instabilidade nunca é bem vista pelo mercado, e também sinalizando algo que a gente sempre soube: quando os Estados Unidos interferem em outro país, soberania de outro país, o mercado está tudo bem, não tem problema. Quando começa a colocar em risco a estabilidade institucional da nação, ali dos Estados Unidos, as coisas são um pouco diferentes. Em relação à agenda econômica, a gente tem confiança do consumidor nos Estados Unidos, em 84,5 pontos, ainda positivo, mas abaixo dos 90 que era a projeção. Amanhã tem tanto pedido quanto juros de hipoteca e também definição dos juros por FONC, né? A gente tem uma super quarta amanhã. Quinta-feira a gente tem pedidos iniciais e contínuos por seguro-desemprego, balança comercial, produtividade do setor não agrícola e balanço patrimonial do Fed. E sexta-feira a gente tem PPI, então um dado importante aí para a gente olhar de inflação, e PMI de Chicago. Na Europa, quinta-feira tem vários dados, sai confiança do consumidor, das pequenas empresas, industrial e do setor de serviços, também sai clima de negócios, expectativa de inflação. Sexta-feira sai tanto o PIB da zona do euro quanto taxa de desemprego. Aí, falando sobre as manchetes, né? Fed decide juros em meio à pressão de Trump, aumento do desemprego e da inflação. Então, isso aqui é um ponto complicado da gente olhar para os Estados Unidos e principalmente para a decisão do Fed, porque, teoricamente, se você tem desemprego baixo, ou melhor, se você tem desemprego alto, a tendência é que você tenha uma inflação baixa, né? São coisas que se convergem. Se tem um desemprego alto, pouca gente não, né? Mas mais gente sem recursos, consequentemente um poder de compra menor, e a inflação tende a ceder. Como boa parte dessa inflação dos Estados Unidos é por conta dessa política tarifária, você não tem tanto a dinâmica puramente ali do dinheiro em circulação por conta do emprego. Então é difícil, porque ao mesmo tempo que o Fed corta juros para estimular a economia e, consequentemente, você diminui o desemprego, você também pressiona a inflação. Então tá complexa a situação do Fed ali, e uma coisa complexa é o Banco Central brasileiro, ele tem um único mandato, que é controlar a inflação, né, assim, institucionalmente. O Fed, ele tem tanto promover o desenvolvimento e o emprego, quanto controlar a inflação. Ele está num movimento ali meio de mãos atadas, que simplesmente a política de juros não deve ser tão simples de reverter essas questões. Aí trouxe, falando sobre a polícia, né, sobre a ICE, sobre pressão que o Trump baixa o tom com rivais após morte em Minneapolis. Cabe também lembrar que em Minneapolis a gente teve aquele escândalo antigo do Floyd, aquele
aquela pessoa, aquele cidadão negro que foi morto asfixiado pela polícia com o joelho no pescoço e que houve bastante repercussão e muitos protestos e protestos violentos com colocando incêndio, né, colocando fogo em viaturas, em imóveis nos Estados Unidos. Aí também, juiz dos Estados Unidos ameaça chefe da agência de imigração, que é o ICE, com prisão por desacato. Então, a gente sabe que o Donald Trump tem ali boa parte da Suprema Corte, mas a gente já começa a ver um movimento dentro do judiciário intervindo nesse tipo de iniciativa do governo federal. Então, também, pelo menos, a gente vendo as instituições funcionando ali, e fazendo o seu papel. A truculência do ICE em Minneapolis faz republicanos saírem da toca e pressionarem por Trump, então vê que ele está sendo pressionado por todas as frentes por conta dessa questão interna, e aí trago duas consequências que também vou falar no próximo slide. Primeiro, o investimento de empresas alemãs na China atinge maior nível em 4 anos, e Índia e Europa anunciam the mother of all deals, ou seja, a mãe de todos os acordos, um acordo que já vem sendo costurado há 20 anos, que vai movimentar 25% do PIB global e praticamente 1/3 do capital humano consumidor. Então, é um grande acordo, de fato, a Europa buscando novas frentes, buscando uma isonomia maior dos Estados Unidos. Bom, ainda nessa linha, né, a gente falou de grandes derrotas do Trump, mas falando aqui de uma pequena vitória, a OTAN está no caminho para se unir aos Estados Unidos em missão no Ártico. Então, de fato, esse recuo dos Estados Unidos foi o suficiente para um acordo um pouco mais diplomático, vamos dizer, para, de fato, os Estados Unidos ocuparem militarmente com mais intensidade a Groenlândia. Né, a gente vem falando sobre a situação que a Europa está, né, ali abaixo da Rússia, dependente do poderio bélico dos Estados Unidos para proteger a União Europeia, um antigo parceiro comercial sendo abandonado lentamente pelos Estados Unidos e pressionado na chantagem. Né? Então, a Europa está num jogo difícil ali de conseguir se manter próximo e, ao mesmo tempo, marcar sua posição e manter sua soberania. Aí trouxe, o prefeito diz que alguns agentes federais do ICE começarão a deixar Minneapolis dos Estados Unidos. Então, o Trump falou que teve uma conversa muito boa com o prefeito de Minneapolis, disse que não quer ver cidadãos americanos mortos. Todo o ápice dessa questão foi a morte de um enfermeiro que estava com o celular na mão, que a polícia já falou que ele estava armado, que ele sacou a arma, mas foi tudo filmado, então ficou nítido que a polícia estava mentindo, né? Foi um ataque muito agressivo. Já teve relatos de prisão de crianças imigrantes pelo ICE sem nenhum respaldo, assim, crianças mesmo, 5, 6, 7, 8 anos. Então tá bem truculenta a atuação da polícia. O enfermeiro morto, ele estava com uma arma, mas em momento algum ele utilizou, e ele tinha porte de arma, era uma arma totalmente legal, então causou esse rebuliço todo. E aí, falando um pouco sobre Irã, né, Irã, número de mortos em protesto contra o governo passa dos 6.000, e a agência independente relata mais de 41.000 prisões. E agora os Estados Unidos começou a deslocar porta-aviões ao Oriente Médio após esse agravamento da crise. Então, a gente vê o foco dos Estados Unidos saindo da Groenlândia e focando cada vez mais ali no Irã e se direcionando para lá. E, por fim, quem é o grande vencedor de tudo isso? A China mantém diálogo com os Estados Unidos e defende uma cooperação para a estabilidade econômica global. Pequim diz que gestão de divergências deve ocorrer por meio de consultas e respeito mútuo, com foco em relação comercial previsível e sustentável, que é o que a gente já fala aqui há muito tempo. Enquanto os Estados Unidos faz guerra, a China faz negócios. É de longe a diplomacia mais eficiente que a gente tem no país, e mostrando de fato esse patamar que a China tem assumido, né? Primeiro era um coitadinho ali, que era um país emergente, que dependia de apoio, de subsídio e etc. Depois se tornou ali talvez um rival em crescimento, depois virou a potência ali de embate junto com os Estados Unidos, e agora todo mundo, os Estados Unidos criando caso com todo mundo, a China já
começa a se colocar como protagonista um pouco acima, dizendo, não, gente, a gente tem que ter diálogo, a gente vai manter diálogo com os Estados Unidos, a gente precisa ter cooperação. Então, passa a ter um discurso até mais de autoridade ali, intermediando e fazendo uma gestão de conflitos dentro dessa nova geopolítica global. Bom, os dados de inflação, a gente já está com todos os dados de dezembro.